Este é o episódio 182 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Mudei ou não mudei assim tanto? Onde se fala sobre a percepção da mudança pessoal. Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Muito bem-vindos e obrigada por estarem aí desse lado. Desse lado. Não Sim. sabemos o que estão a fazer. Lembro que há uns meses perguntamos onde é que ouvem o podcast IVM? Olha, é uma boa pergunta para fazer agora, Sim. porque acredito que com estas questões todas de confinamentos e afins, que tenha para algumas pessoas que mudou talvez um bocadinho. Sim, acho que assim, do que eu me recordo, os sítios favoritos para ouvir o podcast era no carro, a caminho do trabalho, ou Passar a ferro? passar a ferro, correr ou caminhar. Sim. Né? Eram ocupações que estavam assim no top das ocupações que eu tenho enquanto estou a ouvir o podcast. Né? Sim. Lavar a louça, também Lavar a várias pessoas louça falaram em também. lavar a louça. Correr. E no ginásio. E também uma coisa que para mim foi muito interessante descobrir foi que para algumas pessoas ouvir o podcast IVM não é uma coisa que se faz enquanto se faz outra coisa, é uma coisa que se faz com atenção plena para tomar notas e estudar. Sim, também, desde que começamos a gravar os episódios, em filmar os episódios, melhor, isso acho que é muito bom. Só que este episódio não é filmado. Não. Não. Ok, bom. Então, falando sobre o episódio desta semana. Sim, que eu não faço a mínima ideia sobre. Tu ainda não me disseste sobre o que é que queres falar hoje. Pois não. Portanto, vou-me colocar aqui numa posição de atenção plena para te ouvir. Sim. Que disparate. Isso é a posição em que estás sempre a me ouvir. Atenção plena. mais tem dias. Não, mas assim, porque agora. Tá bem. Sim, Então, estou-me a pronto. preparar para a surpresa. Pronto, eu não sei muito bem para onde é que isto vai, porque isto não é propriamente um tema daqueles, olha, hoje quero falar sobre. Eu, às vezes, como tu sabes melhor do que ninguém, às vezes ocorrem-me assim metáforas. Não é? Eu tenho um pensamento muito metafórico. Certo. E sonho com metáforas, ou às vezes estou assim, fazer qualquer coisa, estou a correr e surgem metáforas e eu gosto de partilhar as metáforas contigo. E hoje surgiu-me uma metáfora muito especial. Ela surgiu como resposta a um determinado estímulo, mas o que me interessa agora aqui não é falar do estímulo, é falar da metáfora em si, ok? E a metáfora é sobre desenvolvimento pessoal. Ok. Sobre o desenvolvimento porque cada um de nós passa e sobre a forma como nós olhamos para o nosso próprio desenvolvimento pessoal. A metáfora que me surgiu foi que foi a metáfora da construção da casa, que ao longo da tua vida, desde que tu nasces e conforme vais crescendo, tu vais construindo, umas vezes de forma mais consciente, outras nem por isso, vais construindo a tua arquitetura, a arquitetura da tua casa, Ok. da tua mente, do teu corpo, vais construindo, vais criando uma arquitetura. E que às vezes, recebendo determinados estímulos, tu alteras a arquitetura, tal como na tua casa tu decides alterar alguma coisa. Decides deitar uma parede abaixo, decides Mudar a luz e sim, mudar a decoração. criar mais espaço. Sim, pode ser mais a arquitetura do interior, decides mudar a decoração. Fora os Property Brothers, eles abrem sempre, batem deitam sempre paredes abaixo. Mas também podes também até expandir a tua casa, né? E há momentos até que decides fazer grandes revoluções e mudar. Né? Mas a começar do zero. Sim, Okay. sim, mas pegando, era isso do começar do zero que foi para aí que esta metáfora me surgiu, sabes? Porque eu estava, surgiu-me assim a imagem de alguém que está a dizer: Sim. Mia, eu mudei completamente a minha vida em determinado momento. Ok. Eu aprendi uma determinada coisa, eu tive um insight, eu iluminei-me, ou eu lidei com um grande desafio e a partir daí ou fiz um curso, ou tomei uma decisão e a partir daí foi tudo diferente. Ok. Ou seja, eu comecei, e tu já ouviste muitas vezes esta narrativa, que é: eu transformei-me, eu cresci, eu desenvolvi-me, eu iluminei-me. E então foi quase como deitar toda a arquitetura que eu tinha construído ao longo da minha vida, destruir tudo e começar outra vez do zero. E agora olha para esta casa incrível que eu construí. Certo.
E do lado de fora, alguém diz assim, mas espera aí, mas essa casa que tu construíste é mesmo muito parecida com a anterior. Os móveis são todos os mesmos. Não, e a pessoa insiste e diz, não, tu não estás a ver. Porque a outra, eu tinha construído, inconscientemente, com as regras arquiteturais que me tinham imposto. Foram coisas que, a sociedade, a escola, os meus pais levaram-me a construir aquela casa. Mas depois eu tive um momento de iluminação, quase. Não é? De epiphany. Deitei tudo abaixo, não é? Foi uma revolução, foi um rebirthing, não é? Foi um renascer. Eu renasci e construí esta nova... Agora tens aqui uma arquitetura completamente diferente. E tu do lado de fora continuas a dizer, ok, olha, para mim parece-me mesmo muito parecida, porque continuas a ter uma sala e uma cozinha e 2 quartos e uma garagem, que era o que tu tinhas antes. Dormes na mesma cama? Sim, ok. Ou então, ok, se calhar há aqui algumas pequenas diferenças, mas não percebo onde é que está essa coisa totalmente disruptiva, onde é que está a ser completamente diferente. E esta é a metáfora que eu tenho para ti. Como é que tu ouves esta metáfora? Esta metáfora é a estrutura da metáfora. Tu já ouviste? Sim, é engraçado porque nós muitas vezes, quando ouvimos pessoas que querem que nos querem influenciar de alguma forma na área do desenvolvimento pessoal, nós só as conhecemos quando elas contam essa história. Não apanhamos um post patrocinado nas redes sociais que nos diz que eu fiz isto e aquilo e transformei-me completamente, não sei o quê. Portanto, nós muitas vezes, quando as pessoas nos dizem isso, nós só apanhamos o após, não é? Após transformação. Portanto, não temos esse termo de nós de fora não conseguimos fazer essa observação. Mas, por exemplo, se for eu a fazer essa afirmação, tu conheces, já me conhecias antes disso. Exato. Quando são pessoas que eu conheço, o antes e o suposto depois, aí sim, muitas vezes fico com um sorriso a pensar que é giro como a transformação de lado de fora não é tão óbvia, não é tão forte ou tão grande como a pessoa me diz que é. Ou seja, mesmo em termos de personalidade ou Estou-me a fazer entender? Sim, claro. Sim. Portanto, eu acho que às vezes sinto, admito que sinto isso muitas vezes. Que curioso, eu conheço esta pessoa há tantos anos e os padrões continuam o mesmo. Ela continua muito parecida com o que era. E isso, claro que me faz também olhar para mim mesma e questionar. Eu sei que tu já disseste isso antes, não sei se falaste já aqui no podcast, mas em conversas nossas, que se assim, nesta situação, talvez seja o mesmo para mim. Se calhar eu não mudei assim tanto como eu tento fazer passar. Ou chegas mesmo a acreditar. Porque a mudança, enquanto conceito, é absolutamente chave no desenvolvimento pessoal. Yeah. A possibilidade de mudança, não é? É muito raro tu vês uma abordagem de desenvolvimento pessoal em que alguém começa por dizer, olha, é impossível tu mudar, tu vais ser sempre assim. Sim. Porque há um determinado conjunto de coisas que elas até umas podem ser herdadas, outras podem ser aprendidas, mas elas são tão estruturais que tu não consegues mudá-las. Exato. Elas são características tão sticky, né? São tão quem tu és, que quando tu tentas mudar, já é a partir dessa arquitetura que tu estás a tentar mudar. Yeah. Tu não consegues ir para além dessa arquitetura, porque quando tu estás a pensar, é a própria arquitetura a pensar. Yeah. Portanto... Mas espera, diz isso outra vez. Quando tu estás a tentar mudar, é a própria estrutura que já existe, que está a tentar mudar. Exatamente. Não é alguém que está acima da estrutura. Eu estou aqui a lançar hipóteses, não é? Sim. Portanto, se alguém apresentar uma proposta de desenvolvimento pessoal em que te diz, olha, tu não podes mudar e vais ser sempre igual. Isso, digamos que não é assim muito sexy, nem atrai muita atenção das pessoas, não é?
embora curiosamente tens algumas linhas, né, como, sei lá, a linha assim mais, o Advaita Vedanta é muito de que tu não podes realmente mudar no sentido em que não há nada para mudar, né? Mas aquilo que eu acho que a metáfora, eu gostei da forma como tu interpretaste a metáfora, foi mais porque esta metáfora surgiu-me espontaneamente e depois eu próprio estava a fazer a interpretação, né? E lembrei-me também dessas conversas que nós tivemos de que eu acho que quem nos está a ouvir provavelmente, por exemplo, se tem assim familiares com que não se encontra muito regularmente, por exemplo, sei lá, aqueles familiares que tu só vês no Natal ou nas férias e com quem estás 2 ou 3 vezes no ano, e que às vezes as pessoas estão-te a contar, estão a dizer, eu ao longo dos últimos anos mudei completamente, ou desde que eu me separei eu mudei completamente, ou desde que eu comecei a trabalhar por conta própria eu mudei completamente. E depois a pessoa... Ou desde que tive filhos mudei totalmente. Certo. E quando nós estamos a ouvir dizemos assim, que engraçado, há aqui algumas mudanças, óbvio, mas até algumas mudanças acho que são mais mudanças que já iriam acontecer naturalmente, porque têm a ver com a maturidade, a idade e né, o progredir da vida. Certo. E não têm, se calhar não têm tanto a ver com eu decidi, ou eu aprendi, ou eu... E a mudança nem é assim tão grande, porque eu vejo a mesma estrutura que existia antes, só aplicada a um contexto ligeiramente diferente. Se calhar era uma estrutura que existia dentro de um relacionamento a dois e agora existe sem relacionamento a dois. Ou existia dentro da empresa A e agora existe na empresa B. Ou existia... por exemplo, desde que eu comecei a fazer exercício físico eu mudei completamente. E diz, ok, há algumas mudanças, a pessoa agora faz exercício físico ou o corpo está diferente, mas as estruturas mais importantes continuam, as estruturas psicológicas mais importantes continuam a estar muito presentes. Por exemplo, se calhar a pessoa agora não se cala a falar do crossfit ou das corridas ou não sei o que é, antes não se calava a falar dos bolos. Sei lá, há aqui uma estrutura qualquer que continua muito presente. Por exemplo, a estrutura de chegar à festa de Natal da família e falar só sobre ela própria. Por exemplo, essa estrutura está sempre ali. E quando a pessoa vem dizer que mudou completamente, eu do lado de fora posso ser que engraçado. Eu não noto assim tantas mudanças. Mas olha, se calhar que tu também, ou naquilo que eu estava a partilhar há bocado, se calhar eu não noto tanto as mudanças também porque o meu filtro em relação a essa pessoa é um filtro muito específico. Certo. Ou seja, que faz com que eu não... que veja a pessoa à luz daquilo que ela já foi, não é? Certo, sim, mas eu aqui estava a dizer que muitas vezes nós fazemos o claim perante os outros de que nós mudamos psicologicamente, não é? Por exemplo, sei lá, imagina, quando alguém diz assim, eu de antes era uma pessoa muito tudo dada, fazia tudo pelos outros, mas depois, por exemplo, alguém abusou de mim, ou alguém me enganou e eu mudei, a partir de agora, não sei o quê. E tu do lado de fora assim, mas tu já eras assim antes, tu é que contavas essa história de que eras muito dado aos outros. Mas mas é mais ou menos parecido. Portanto, o que é como quem diz, eu percebo que agora a tua casa, ela é diferente, no sentido de que as paredes estão pintadas de uma cor diferente, a entrada em vez de ser por um lado é pelo outro, o quarto em vez de estar ao lado da sala está ao lado da cozinha. Eu consigo perceber isso. Mas a estrutura é mesmo. Mas a estrutura é muito parecida, não é? Não há realmente aqui uma coisa assim tão disruptiva como tu queres fazer querer. E quando nós estamos assim no mundo do desenvolvimento pessoal, é mais sexy dizer eu mudei completamente, eu mudei profundamente. E eu acho que já dei aqui este exemplo de há uns anos fiz um evento assim grande, com muita gente, estava em cima do palco, estava muito entusiasmado e estava a contar de como eu mudei profundamente, porque eu antes era muito introvertido e era incapaz de falar com meia dúzia de pessoas e agora conseguia estar em cima do palco a falar para muita gente com um certo conforto. E isso para mim, eu estava a apresentar aquilo como quem diz, eu antes tinha uma arquitetura e agora tenho uma arquitetura completamente diferente, que é mudar de profundamente introvertido para pelo menos ligeiramente extrovertido. Não, eu lembro-me da minha mãe estar na audiência e depois em conversa comigo, estás a dizer que engraçado, tu estavas a falar ali de uma grande mudança e claro que eu consigo olhar para ti e ver, ok, quando o Pedro era pequenino andava em cima do palco a falar com as pessoas, é verdade. Mas aquilo que eu considero ser o Pedro é o mesmo, é a mesma coisa. Exato. Se calhar
manifestava-se, era de uma forma ligeiramente diferente e exprimia-se de uma forma ligeiramente diferente. Por exemplo, a minha mãe disse: tu sempre gostaste imenso de escrever e escrevias imenso, né? Sim, e embora eras introvertido, talvez em situações com muitas pessoas, mas em situações onde estavas mais confortável, eras um palhaço. Sim, com uma pessoa, contigo. Sim, contigo, ou com a família mais próxima, ou com os amigos mais próximos, sim. Sim, ou seja, isto estava lá na estrutura já. Sim, ou seja, quem me conhecesse nesse ambiente ia dizer: ok, isto não mudou muito, simplesmente as palhaçadas que ele fazia na sala agora faz acima de um palco. Sim, mas olha, há pessoas que ficam surpreendidas contigo no palco. Sim. Pessoas que te conheciam há 20 anos atrás e depois de repente, assim, 20 anos depois, vêm-te a fazer uma palestra para muita gente. Sim, mas repara, o que mudou, que permite alguém, ou seja, há aí uma mudança exterior, tu vês, tu dizes, então, por exemplo, lembro que há uns tempos estava a fazer uma formação num banco, há uns anos, e no final da formação um colega lá do banco, uma pessoa que estava a assistir, veio ter comigo e dizer assim: olha, não sei se te lembras de ti, mas nós estamos juntos na faculdade. E depois estivemos ali a falar um pouco e eu lembrei-me dele, claro. E ele diz: pá, que engraçado, eu tive a palestra toda aqui a ouvir-te e a dizer: opá, parece-me mesmo o Pedro. E ele, pela idade, pelo nome, pelo aspecto, pela voz, é ele. Pá, só que não está aqui a bater certo ele estar em cima do palco, porque eu lembro-me ele na faculdade, em 5 anos eu nunca o ouvi falar à frente das pessoas, tipo numa aula. Então está aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Depois, isso é uma mudança exterior. Mas eu estou aqui a falar de quando nós fazemos o claim de que nós mudamos psicologicamente. Sei lá, por exemplo, eu era uma pessoa cheia de medo e depois aprendi a correr riscos. Eu não estou a dizer que esta mudança não é possível. A mim parece-me obviamente que ela é possível. Certo. Aliás, nas minhas abordagens da neuroestratégia, do coaching, nós estamos a trabalhar em cima da possibilidade de mudança. Claro. Aliás, um dos 5 princípios da neuroestratégia é a primazia da possibilidade. Que tudo é possível a começar pela mudança. Certo. Aqui acho que o meu interesse é perceber se quando nós próprios achamos que passamos por grandes mudanças psicológicas, que somos muito diferentes, se na realidade somos assim tão diferentes. Sabes o que? Estou aqui a ter um pensamento para desenvolver um bocadinho, a ver se faz sentido, porque estou a pensar a partir da minha experiência e principalmente naqueles primeiros anos, assim, de nós mergulharmos mesmo naquilo que nós chamamos de desenvolvimento pessoal. E eu fiz isto aqui em Portugal, a uma parte não foi tanto na Suécia. Foi esta jornada nós termos feito juntos e foi aqui. Ou seja, fiz isso à distância, assim, bastante distante das pessoas que me eram mais próximas. Assim. E eu sentia que tinha mudado muito. Sim. Eu sentia isso, a minha experiência interior era de mudança. Mas depois ia para a Suécia e estava com as pessoas e percebi-me que elas não reconheciam essa mudança. Sim. Porque elas não tinham acompanhado essas coisas. Então, muita gente lá nem sabe o que eu faço hoje em dia, né? Portanto, elas relacionavam-se comigo exatamente da mesma forma como sempre se tinham relacionado comigo, e isso era muito frustrante para mim porque eu sentia-me tão diferente. Faz sentido isto? Faz. Não é? Portanto, essa necessidade, nós se calhar falamos disso também, da nossa mudança, sentimos-nos melhor porque queremos algo diferente também do nosso meio ambiente. Não é? Sim. Pode ser? Faz sentido isso? Acho que faz bastante sentido. Eu acho que em algumas abordagens, né, acredita-se que quando nós nascemos, quando encarnamos, que há uns traços, há uns registros. Uns caras que são muito profundos e que tu podes mudar um bocadinho dentro daquilo que será uma banda relativamente apertada. Certo. Né? E que, embora tu às vezes possas ter pequenos desvios e durante algum tempo tu, sei lá, és mais otimista ou corres mais riscos ou és mais alegre, que terás uma certa tendência a voltar para isso. A voltares para um registro, que será quase um registro de vida. Seria
aquilo que noutras abordagens se chamará de personalidade. Terias uma personalidade vincada. E que tu podes mudar ligeiramente, mas que não consegues mudar estruturalmente. Que é como quem diz, tu podes deitar a tua casa abaixo às vezes que quiseres, que vais acabar por fazer sempre uma casa muito parecida com a anterior. Sabes que eu acho que a primeira vez que senti isso foi quando eu, depois do 12º, fui um ano para a Escócia, vivi um ano em Edimburgo, e também foi assim uma experiência importante em termos de desenvolvimento pessoal para mim, e experiências. E lembro-me de ter dito, quando voltei, falava com outras pessoas em situações parecidas sobre isso, que voltamos, não é? Sentindo-nos muito diferentes, mas muito, muito rapidamente percebemos, parece que para onde voltarmos, não é? Para o nosso lugar base, lá nada mudou. Sim. E muito rapidamente entra tudo nos mesmos moldes. Portanto, o que acho que muitas vezes aquilo que estás a dizer faz muito sentido, porque nós achamos que mudamos mais do que realmente mudamos. Não é? Por dentro, se calhar mudamos mais nestes exemplos que estou a dar. O que mudou mais, se calhar, foram as coisas de fora. Eu lembro-me, assim, esta história já tem uns bons anos, mas um amigo meu estava numa situação financeira extremamente confortável na vida e a situação mudou muito rapidamente. E passou de uma situação de grande desafogo, de milhões, para uma situação de zero. E eu lembro-me de um outro amigo muito próximo ter dito, ok, isto aconteceu, e para quem está de fora, assim, até parece que, para quem não acompanha muito, até parece que, uau, aconteceu aqui uma mudança muito grande. Só que como psicologicamente não há aqui nenhuma mudança, a psicologia de milionário que esta pessoa tem mantém-se. E, portanto, é uma questão de tempo, de meses ou um par de anos, para ter outra vez muito dinheiro. E eu estava fiquei a assistir assim do lado de fora, e de facto isso aconteceu, conforme estava mais ou menos escrito. Era quase como se o tal registro está tão vincado que mesmo quando o contexto muda e há coisas assim e há imprevistos que acontecem, há uma certa tendência à agulha voltar a encontrar outra vez aquele registro mais vincado e continuar aquele trajeto. E, sabes, por exemplo, quando imagina que eu sou uma pessoa extremamente egoica, né? Extremamente autocentrada, ok? Como na realidade sou, tá bem? Portanto, é um bom exemplo. Fogo, pois é. Portanto, imagina que eu sou muito egoico e eu sou maior, não sei. E imagina que depois, que um dia eu faço um curso ou leio uma coisa ou acontece-me alguma coisa na vida e de repente eu entro em contacto com ideias como a vulnerabilidade, a autenticidade, o desapego, o distanciamento em relação ao ego. E essas coisas fazem sentido para mim, né? E de repente eu vou ter com as outras pessoas e digo, olha, eu mudei completamente, eu sou destituído de ego, eu sou super desapegado, aliás eu desapego-me 100 vezes ao dia. E as pessoas lá fora dizem assim, mas espera aí, é a mesma estrutura de antes, é outra vez, a dizer eu sou o maior, olha o que eu fiz, olha o que eu não consigo. Agora eu faço 50 horas de meditação por semana. Não sei, o que for, não é? É outra vez a mesma estrutura, não é? E portanto, aquilo que eu lancei-te esse desafio há uns tempos, porque eu estava a pensar em quais são as estruturas que eu acho que mudei, não é? Quais são as coisas que eu acho que mudei, que eu digo a mim próprio, ou digo aos outros, por exemplo, quando estou numa situação, numa formação ou numa palestra, e digo, não, porque eu antes era assim e agora sou assado, não é? Eu antes não conseguia, agora consigo. Ou eu antes lidava muito mal com isto, mas agora lido muito bem. E que na realidade isso é só uma espécie de uma superficialidade e a estrutura mais profunda continua a ser a mesma. E eu descobri uma série de coisas em que isso de facto parecia ser assim. Mas não há nada como ouvir isto da boca dos outros. Né? Não há nada como ouvir isto da boca dos outros. Principalmente daqueles que nos foram acompanhando ao longo do tempo. Certo. É por isso que às vezes eu acho que há aqui umas figuras que podem ser mesmo muito importantes nestes processos de desenvolvimento pessoal, que são os nossos irmãos. Sim. E claro que isto não é igual em todas as famílias, mas muitas pessoas têm irmãos, têm irmãs mais velhos ou mais novos, com os quais têm uma relação muito sem papas na língua. Certo.
quando os irmãos têm uma ligação mesmo de amor incondicional, é das relações onde é mais fácil dizer ao outro, tipo, deixa-te de treta, né? Certo. E, portanto, irmãos podem ser pessoas muito importantes, mas também acho que muita gente tem, assim, aqueles best friends que desde sempre são quase... são outra espécie de irmãos. Yeah. Pessoas com quem tu tens à vontade tão grande, tiveste com essas pessoas... Tens uma certeza tão grande de que essas pessoas gostam de ti. Tens uma intimidade Tens grande. uma intimidade tão grande que estás disposta a dizer coisas muito fortes e também a ouvir coisas muito fortes. E eu acho que essas pessoas nas nossas vidas... E que não, umas pessoas também podem ser os pais. Há pessoas que têm essa relação com os próprios pais. Ou com um companheiro atual ou anterior. Por exemplo, há pessoas que têm essa relação com uma ex-mulher, com um ex-marido, com um antigo namorado... Não é? E também com filhos. E também com filhos, sim, porque os nossos filhos são muito bons a reconhecer o nosso bullshit. Não é? Não é? Quando os nossos filhos dizem tanta parentalidade consciente e a comunicação consciente e falas assim. E falas comigo. E acho que identificar essas pessoas na nossa vida pode ser interessante para nós termos assim uma espécie de um barómetro, que é quando nós achamos que estamos a mudar muito, podemos ir ter com essas pessoas. Olha, o que é que dizemos então? Dizemos assim, e contamos a história, que é, olha, a minha casa, eu destruí a minha casa e reconstruí-a totalmente. Para ver se eles dizem assim, reconstruíste, mas então é igual, é a mesma coisa, ok, há aqui uma diferença ou outra, mas é mais ou menos igual. Ou se há de facto um reconhecimento. O que eu ia propor era que, isto tem a ver com a minha experiência, eu lá se bate certa com essa. Quando as mudanças são mesmo muito grandes, primeiro tu não precisas de as anunciar. Sim. Não é? Tu não precisas de as anunciar. Certo. Quando a tua casa mudou radicalmente, tu não precisas dizer, olha, a minha casa é completamente diferente. As pessoas vão ver, elas vão dizer, mas espera aí. Esta casa não tem porta, não é? Esta casa tem porta, como é que se entra lá para dentro, não é? Aqui há uma coisa, há uma estrutura qualquer que mudou radicalmente. Ou, que engraçado, tu antes moravas numa casa e agora moras num... isto é um prédio de 10 andares, não é? Agora é um castelo. É? Aqui há alguma coisa que mudou radicalmente. Em princípio tu não tens que anunciar. Quando tu tens que anunciar a mudança... Normalmente é porque esse anúncio... Ou quando ficas frustrado, como eu ficava, porque as pessoas não reparavam na mudança. Sim. Não és que eu estou diferente? Sim, mas quando tens muito que anunciar, esta é a minha proposta. Quando tens que fazer um anúncio, sobretudo se tens que fazer um grande anúncio, tcharam, eu mudei, né? Normalmente a necessidade de fazer o anúncio é a estrutura antiga ainda em ação. Sim. Isto é a minha proposta. Certo. E que as mudanças mais engraçadas que eu observei em mim não foram tanto um produto a dizer assim, eu mudei, ou eu tomei uma decisão. Foi mais as outras pessoas me dizerem. Dizer assim, tu estás diferente. E até algumas dessas comunicações de coisas que eu tinha mudado, eu até resisti a elas, precisamente porque nunca tinha pensado nisso. Não, isso não. Não, a sério, olha esta situação. Tu lidaste com isto de uma forma que era diferente do que lidavas antes. E eu dizia, não. E depois ficar a pensar nisso, há de facto aqui uma estruturazita qualquer coisa. Olha, então vou-te fazer uma pergunta sobre mim. Então agora. Não, nós conhecemos-nos há 22 anos e... 22 anos e meio, quase. Sim. O que é que mudou em mim... O que é que mais mudou? Assim, a maior mudança que consegues identificar em 22 anos? Olha, quando eu te conheci, eu não estava à espera desta pergunta. Mas agora fiquei curiosa porque estavas a falar disso. Não, mas isto... Porque eu mudei. Eu mudei muito. Se me tivesses feito esta pergunta há não sei quantos anos atrás, eu dizia, não consigo responder. Mas agora que mudei, vou conseguir responder. Olha, acho que há uma fundação da tua casa, que é a ansiedade. Sério? Ansiedade. Ter assim uma certa ansiedade em relação às coisas. E eu acho que essa fundação ainda está lá. Certamente. Só que eu acho que ao longo do tempo tu foste descobrindo diferentes formas de aceitar e de lidar e de verbalizar essa ansiedade. E eu acho que isso é definitivamente uma coisa que tu mudaste. Porque há coisas que
não é preciso recuar mais de 20 anos. Há coisas que há 10 anos tinham um tipo de reação da tua parte e que agora têm uma reação bastante diferente. Bastante diferente mesmo. E, portanto, isso aí é uma mudança. Eu acho que isso é uma mudança na tua arquitetura, no sentido em que é difícil para ti usar a arquitetura anterior. Se eu tivesse que adivinhar aqui, especular sobre o processo, diria foi muito as práticas de mindfulness, não é? O ter um foco prolongado em questões como a aceitação, o não julgamento, o deixar ir. Estas coisas, quando praticadas, quando nós nos focamos nelas e pensamos na vida à luz destas coisas durante muito tempo, algumas delas acho que começam mesmo a mudar a arquitetura, Certo. não é? É um momento em que tu, de facto, quando vais reconstruir a casa vai ter outra vez portas e janelas. Se calhar escolhas outros materiais. Escolhes outros materiais ou se calhar, por exemplo, não tens uma marcação clara das divisões, enquanto que antes fechavas tudo, querias ter muitas divisões, todas com muitas paredinhas, agora tens assim tipo grandes espaços abertos e usas vidro e usas assim, as coisas são mais transparentes portanto, aí quem está do lado de fora reconhece, aqui há alguma coisa. Continua a ser uma casa, continua a ter um sítio para dormir, um sítio para cozinhar, um sítio para relaxar ou para ler, mas há aqui outras estruturas que mudaram. Portanto, eu acho que isso foi a coisa que principal mudou. Capaz. Também quero acreditar que algumas dessas mudanças foram em parceria, que nós fomos tendo mudanças que resultaram da nossa parceria, dos estímulos que fomos oferecendo ao outro também. Certamente. Que isso também, acho que também é uma coisa importante. Né? Eu às vezes tenho uma certa curiosidade sobre quais são as minhas mudanças, que eu acho que são mudanças, mas elas na realidade não são mudanças, são produto de eu estar a partilhar a minha vida contigo, do género. Sabes quando tu há bocado propuseste, eu estou ali, estou noutro país e acho que mudei, mas depois volto para o meu país e de repente estou outra vez igual. Será que há coisas que se eu agora, por exemplo, agora durante um ano vou morar sozinho, será que há coisas em que eu vou voltar a ser como era antes, porque vou voltar a esse registro, porque não houve uma mudança mesmo estrutural, né? Não sei. Agora enquanto estavas a falar, obviamente eu estava aqui a pensar também como é que tu mudaste, queres saber? Não, claro que não. Está bem, então deixa lá. Continua. Ora, partilha. Depois, se eu não gostar, apago o episódio. Sim. Seria a primeira vez que fizéssemos um edit ao episódio. O que estava aqui a pensar, porque acho que potencializaste muitas coisas na tua personalidade. Sim. Mas uma coisa que sinto que mudou muito é a tua capacidade de assumires aquilo que tu realmente queres. Os teus desejos, muito mais, não só necessidades, mas aquilo que tu queres. E assumir isso e ser honesto com isso. E honesto e aberto com isso. Isso foi uma decisão que eu tomei a partir de agora. Mas isso ressoa? Sentes isso? Sim, isso ressoa. Claro que agora vou voltar outra vez, se calhar, à minha metáfora inicial, não é? Que é o anúncio, que é... Tu disseste-me isto agora. Eu por acaso, se eu tivesse feito o exercício, o que é que eu acho que mudou em mim, eu não sei se ia dizer isso. Pois. Lá está, quando tu me disseste, ressoou. Embora também houve uma certa resistência interna ao mesmo tempo. Houve uma certa vontade de dizer, não, eu já era assim, tu é que não me eu já era assim, tu é que não me deixavas. Sim, mas acho que depois, mesmo quando nós reconhecemos uma mudança, depois agora qual é a história que eu vou contar sobre isso? Porque pode-me servir bastante eu dizer, vocês ouviram o que a minha disse, eu antes não conseguia assumir os meus desejos e não sei o que, mas depois eu descobri um processo, ou aprendi uma coisa, ou tomei uma decisão, e foi por causa disso que eu consegui viver essa mudança. E eu agora posso te ensinar isso. Agora vou-te ensinar como assumir os teus desejos. Agora vou-te ensinar como assumir os teus desejos. Sobre os teus desejos. E depois no final até vou terminar dizendo... Daqui a uma semana já tenho um curso na escola Life Training do Pedro Vieira de como
comunicares os teus desejos. Pronto. E agora eu até posso terminar dizendo, imagina como seria a tua vida se conseguisses comunicar claramente os teus desejos. E nada disto é desinteressante, pelo contrário. Aliás, há pessoas que nos estão a ouvir e estão a dizer, espero que esse curso exista mesmo, porque é importante, é muito importante. Eu também acho que é muito importante aprender a fazer isso. Sim. Agora, o simples facto de eu ter passado por essa mudança não quer dizer que eu tenha, que eu saiba exatamente Como fizeste? não, e não sabe exatamente como ensinar outras pessoas a fazer, porque tu quando lidas com uma coisa na tua vida, tu não podes ter, tu só tens um evento, tu és uma amostra única, não é? E tu tens que alargar a amostra para poderes começar a dizer, olha, eu tenho aqui alguma mestria ou controle sobre esta estrutura, não é? É por isso que quando nós nos usamos a nós próprios como uma validação de que temos um processo que funciona, isso intelectualmente é assim um bocado dúbio, não é? Para não ter desonesto, que isso quer dizer. Não, acho que não iria tão longe, porque às vezes isso é mesmo uma convicção que a pessoa tem. Foi por eu fazer isto que isto acontece assim, não é? Mas como eu não ouvi no outro dia alguém a dizer, nem sei se ia partilhar isto aqui no podcast, mas eu achei o máximo, né? Que é, os pais, enquanto têm só um filho, estão todos muito convictos de que se fizeres isto tens este resultado, se fizeres isto tens este resultado, se não fizeres isto tens aquele resultado. Mas depois basta vir o segundo para estas, agora já tens uma amostra um bocadinho maior. E então vem o terceiro e ficas depois, mesmo a perceber que... E depois quando vem o terceiro diz assim, ok, isto é mais aleatório do que o que eu poderia pensar, não é? E acho que acontece o mesmo com estes processos de mudança, que às vezes, de facto, eu passei por um processo de mudança, alguma coisa mudou em mim, e eu acho que isso aconteceu por causa de algum conhecimento ou de alguma influência de alguém ou de algum processo. Mas será que foi mesmo? É por isso que também, outra coisa que eu tenho estimulado muitas vezes aqui no podcast, esse pensamento, que é, eu posso dizer que, eu conheço a estrutura, portanto, tu disseste-me que eu aprendi a comunicar... Assumir os teus desejos os meus desejos, não é? Portanto, mas se eu sei mesmo fazer isso, então em todas as áreas da minha vida em que isso seja relevante, eu devo ser um bom exemplo disso. Mas pensa lá, eu sou um bom exemplo disso em todas as áreas da minha vida. Não. Então aprendi ou não aprendi? Ou seja, é isto que eu às vezes acho que nós também, mesmo enquanto instrutores de desenvolvimento pessoal, antes de fazermos estas afirmações tão fortes, nós podemos explorar se noutras áreas da nossa vida se nós conseguimos mesmo fazer aquilo que estamos a dizer que conseguimos fazer, porque se calhar não conseguimos, isso pode nos tornar um bocado mais humildes de, se calhar isto não é tão linear, não é? Se calhar não é tão linear. Mas olha, o que é que fazemos então com esta conversa que estamos a ter aqui agora? É porque pode ser um bocado assim triste, não? Desmotivadora? Sim. Não, acho que não, porque nós podemos... Eu vou dizer como é que eu saio dela. Eu lancei esta história da metáfora e eu não sabia como é que saía da metáfora. Pois não. Mas acho que uma das coisas que nós podemos apreciar é a casa que nós temos à nossa disposição e a casa metafórica em que nós moramos. Nós podemos apreciar a nossa arquitetura sem estarmos assim tão focados em mostrar... O que tenho de mudar. O que tenho de mudar, ou repara como esta minha arquitetura é muito melhor que a que eu tinha antes, não é? Nós podemos só usufruir E sem comparar a minha arquitetura com a tua. Sim, e comparar a minha arquitetura com a que eu tinha antes, ou a que ela vou ter depois, não é? Se calhar é um estímulo mais a... repara no teto que tens e nas portas que tens à tua disposição para entrar nas divisões, e repara nas paredes que te protegem, ou nas paredes que te permitem colocar a tua arte favorita, ou... usufruir da arquitetura que tu tens, mas usufruir totalmente. Usufruir também do facto de se calhar tem um bocado de umidade no teto, ou a parede está um bocado gasta, ou a porta está a ranger, ou usufruir de tudo. Nós somos muito... Acho que somos rápidos a querer mudar coisas na nossa casa, né? E achamos porque estamos a comparar com os outros. Uns mais que outros. Sim, claro, mas comparamos com
comparamos com as nossas casas com os outros, ou lemos sobre as outras casas numa revista qualquer e achamos que aquelas casas são melhores, aqui era importante, e lá está, como estava a dizer, não usufruímos realmente da casa que temos. Tu ainda estás na metáfora, não é? Ainda Isto estou é as casas metafóricas. Sim, exato. Sim, não está nada. E depois parece que, porque muitas vezes as pessoas estão nessa busca constante da mudança, não há um fim a essa mudança. Portanto, estamos constantemente a querer fazer melhorias à casa sem usufruir da casa que temos. Sim. Só que quando nós conseguimos usufruir mindfulmente da nossa casa, aí a minha crença é que aí consigo perceber quais são realmente as mudanças que eu gostava de fazer e como vou fazê-las. Portanto, só depois de eu conhecer bem a minha casa. Bom, isso foi o que te ficou aqui, é como sair desta metáfora. Sim. Isso foi a mensagem. Eu fiquei com outra mensagem. Sim. Que foi até um pouco inesperada, mas a minha mensagem, da nossa conversa toda, ficou-me aqui particularmente presente a ideia de que quando as nossas mudanças são realmente estruturais, elas são visíveis, logo nós não só não temos de as anunciar, porque os outros reparam nisso, como nós nem nos lembramos de as anunciar. Porque estamos a usufruir delas. Porque estamos a usufruir delas, sabes? O facto de, sei lá, agora tens uma varanda, antes não tinhas como, a tua casa era fechada, e agora tens uma bela varanda. E enquanto tu estás a usufruir da tua bela varanda, tu nem sequer te lembras de dizer às pessoas: olha esta varanda que eu tenho. Não é? Porquê? Porque estás demasiado ocupada simplesmente a viver a varanda. E portanto, eu acho que isso foi o que me ficou. Foi que quando eu sentir muita necessidade de mostrar aos outros a minha mudança, se calhar a verdadeira mudança ainda não aconteceu. Yeah. Acho que foi isso que ficou para mim. Faz sentido. Mas eu gostava de adicionar aqui uma coisa em relação a isso de mudar e assim, porque quando estamos a comparar com as outras casas e ver nas revistas as casas e no Instagram as casas, aquelas casas estão num sítio diferente da nossa. Não é? Aquelas casas estão, se calhar estou a ver casas no México e eu moro em Portugal. Sim. Se calhar moro no meio da montanha e vejo casas à beira-mar. Sim. Não é? Portanto, é por isso que é tão importante eu conhecer bem a minha casa, para saber se aquelas mudanças, que tem a ver um bocadinho com aquilo que tu estavas a dizer antes, não é? Só porque tu tens a tua fórmula, se calhar a tua fórmula não funciona para mim. Não é? E isso que estás a dizer de não precisar e não sentir a necessidade e nem sequer se lembrar de anunciar a mudança, isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Bom, a ver, foi uma boa conversa. Vou trazer mais metáforas para as nossas conversas e ver como é que nos desenrascamos a explorá-las. Está bem. Está bem? Pode ser. Sim. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro.